é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu amor, pelo seu carinho em permitir eu adentrar no seu lar, na sua casa, na sua intimidade, para, de alguma maneira, refletirmos juntos sobre a palavra de Deus. E bem rapidamente, eu quero tratar com você hoje um assunto pendente. Você tem algum assunto pendente com Deus? Você tem algum assunto pendente que pertence ao seu passado, que foi executado no seu passado e que ninguém sabe, mas que ainda traz algumas consequências no seu presente? Sim, o seu presente é inteiramente impactado pelas decisões que você fez lá no passado. Eu quero pensar com você que nós não podemos continuar jogando esse passado para debaixo do tapete. Essas situações que aconteceram no seu passado e que ainda não foram pedidas de forma clara e objetiva, perdão a Deus ou perdão a quem deveria pedir perdão, ou até mesmo resolver um assunto pendente, uma situação que deve ser tratada com muito amor, com muito carinho, com muita sabedoria vinda do Senhor, mas que esse assunto precisa ser resolvido. Talvez uma briga familiar, um problema no trabalho, uma amizade que foi desfeita sem necessidade, porque a sua opinião no passado era uma e hoje é totalmente diferente. Eu quero pensar com você, querido, que a Bíblia nos ensina e que precisamos ter atenção aos assuntos pendentes da nossa vida. Na Bíblia existe um exemplo típico sobre assunto pendente que teve de ser resolvido para que uma situação no presente daquela época fosse solucionado da melhor maneira possível. Em 2 Samuel, no capítulo 21, a partir do primeiro verso, a palavra de Deus diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que
satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse eles: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei Davi: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que sacrifiquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei Davi: eu os darei. O que fazer para acertar um assunto pendente com Deus? Existem algumas coisas que Deus esquece. A própria palavra de Deus fala que os nossos pecados, eles, com o passar do tempo, eles sendo arrependidos de maneira correta e verdadeira, esses pecados são cancelados e esquecidos perante o Senhor. Mas o problema é que aquilo que não envolve pecado, ou se não houve arrependimento de um pecado, essa ação não foi ainda esquecida. Então tem 2 opções: ou você pede perdão verdadeiramente e se arrepende desse ato e não faz mais, como Jesus mesmo falou para a mulher adúltera: vai, não peques mais, ou essa situação ainda estará pendente. E aí eu pergunto a você se você tem algum assunto pendente com Deus. Se você tem pouco tempo para resolver isso, porque o dia de amanhã não ainda tem uma garantia que vai existir. É necessário pedir ao Senhor sabedoria para resolver isso. Eu quero te dar algumas dicas bem rápidas sobre como resolver um assunto pendente com Deus. A primeira dica que eu posso te conceder é que nós temos que observar o nosso passado, porque o nosso passado interfere diretamente no nosso presente. Davi era rei de Israel. O rei Saul não estava mais no poder. E a palavra de Deus fala, no texto que lemos, que o povo de Israel estava passando fome. Ou seja, Deus estava tocando numa área sensível da existência do povo de Israel. Então, Davi pergunta ao Senhor: por que isso está acontecendo? E a razão não era no presente, a razão era no passado. A família de Saul, conjuntamente com o povo de Israel, tocou em quem não devia tocar, fez o que não devia fazer e não se arrependeu dos seus pecados. Quero lembrar a você que Saul foi rei perante Israel, mas houve um período da vida de Saul que ele não estava mais fazendo a vontade do Senhor. E quero lembrar que a autoridade constituída por Deus, normalmente, ela tem um comportamento muito parecido com o seu povo. Então, quando Saul não estava fazendo a vontade do Senhor mais, era bem provável também que Israel também não estivesse fazendo a vontade do Senhor conjuntamente com seu rei, porque o rei era do povo. Então, o rei representa o comportamento de um povo. Até mesmo hoje em dia, os presidentes das nações, os reis ainda no poder, eles representam o poder e o comportamento de seu povo. E eu quero então te dizer, querido, com muito amor e carinho, que o rei Davi só conseguiu resolver essa situação porque ele observou o passado. Um passado terrível na história de Israel, havia acontecido algo terrível e por isso o Senhor estava punindo a Israel. Talvez você esteja vivendo também uma situação de correção no seu presente e não consegue observar a razão disso. Meu querido, eu peço a você que olhe para o seu passado, olhe para a sua história, olhe para a sua vida, porque ainda existem assuntos pendentes e podem existir assuntos pendentes que talvez Deus esteja corrigindo a você ou a mim por causa de decisões no nosso passado. Observe o seu passado. Se você não observar o seu passado, você não conseguirá mudar
a história da sua vida no presente, e isso atrapalhará muito o seu futuro. Outra coisa interessante que a gente pode destacar com relação a essa situação de como resolver um assunto pendente com Deus, a segunda ideia que eu posso destacar é que nós temos que ter coragem para pedir a Deus que nos mostre a fonte da nossa dor. Davi teve muita coragem ao perguntar para o Senhor o que estava acontecendo. A palavra de Deus fala claramente que o Senhor falou a Davi, ou seja, ele só falou porque Davi perguntou. E o que me faz estranhar é que Davi era um homem fiel, um homem que tinha a sua intimidade com Deus, um homem que escreveu os Salmos, um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha valores maravilhosos, teve as suas falhas sim, mas nessa época ele ainda estava na presença do Senhor plenamente, não havia cometido grandes erros na sua vida espiritual, ele tinha ainda uma intimidade muito alta com o Senhor, mas ele levou 3 anos para poder perguntar para o Senhor o que estava vendo. O povo estava passando fome. Ele, como rei, talvez não estivesse passando fome, mas o seu povo estava passando fome. Talvez você nunca teve a oportunidade de passar fome por muito tempo, mas imagine só, se no ano de 2021, 22 e 23 consecutivos, eles não produzissem matéria-prima, não produzissem comida, literalmente alimentos, para você comer. Você já pensou de você sair da sua casa, ir no mercado e não ter o que comprar? Não é falta de dinheiro, é falta de produto. No caso, estava acontecendo exatamente isso com Israel. Não faltava dinheiro, mas não faltava gente também para comer, mas faltava alimento. Então quer dizer que o trigo não dava, as frutas não davam, as verduras não produziam, as situações normais de alimentação do povo não aconteciam. Por quê? Porque faltava alimento, não faltava dinheiro, faltava alimento por 3 anos. E no 3º ano, Davi perguntou ao Senhor: Senhor, qual é a razão? Por que nós estamos passando por essa dificuldade? O povo aparentemente não estava em erro. O rei do povo era Davi e o rei do povo não estava aparentemente em erro grave. Ele não tinha cometido nenhum erro grave até aquele momento. Então por que ele estava passando aquela dificuldade? Ele só teve a resposta certa depois da sua pergunta ao Senhor. Então eu quero te encorajar, te incentivar a perguntar a razão por que você está passando por isso agora. Tem que ter coragem para isso. Porque quando você perguntar para Deus por que você está passando por isso agora, Ele vai te responder. O Espírito Santo de Deus vai te responder. E Ele vai mostrar qual é a razão. E normalmente a razão é culpa nossa. É alguma coisa no passado que nós fizemos de errado. É alguma coisa no passado que ainda está pendente, que ainda falta arrependimento, que ainda falta perdão, que ainda falta você buscar o teu irmão e ir lá e pedir perdão a ele. Meu amado, se você tem algum assunto pendente que está ainda impactando o seu presente, você precisa ter muita sabedoria para lidar com isso. Mas uma coisa é certa, você tem que se resolver com Deus. Eu não estou falando para você chegar e confessar os seus pecados para pessoas que não são maduras o suficiente. Às vezes as pessoas cometem erros no passado e a coisa já está muito bem resolvida, Deus já perdoou e a pessoa fica se martirizando porque não contou ao seu próximo, porque não fez algo mais de perdão, mais ligado ao perdão ao seu próximo. Meu querido, não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é que você precisa se resolver com Deus. E esses assuntos pendentes precisam ser perdoados pelo Senhor. Mas para isso você precisa perguntar: Senhor, o que eu fiz no meu passado que ainda está pendente? Qual é o comportamento da minha vida no presente que ainda tem muito a ver com as coisas do passado? E aí vem a terceira ideia que eu posso destacar com você hoje: como nós podemos resolver assuntos pendentes com Deus. A terceira ideia que eu posso destacar é agir para resolver.
O texto fala claramente que Davi, depois que recebeu a resposta do Senhor, ele chamou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas eram um povo que fez um acordo com Josué. Lembrando que a diferença entre Josué e Davi são de séculos, muitos anos se passaram. Mas os gibeonitas entraram na história de Israel lá em Josué capítulo 9 e capítulo 10, quando um povo começou a perceber que Josué, que era o líder de Israel naquela época, Moisés tinha falecido, Josué assumiu a liderança do povo de Israel e eles enfrentaram algumas batalhas. E as primeiras batalhas foram de vitória. Uma delas e mais famosa é a vitória de Jericó. A cidade de Jericó foi conquistada com muita presença do Senhor, com muito impacto. E os reis daquela região, eles ficaram com medo de Josué. Então, alguns reis se reuniram. E isso está escrito lá em Josué capítulo 9, capítulo 10. Você pode observar isso depois na sua casa. E eles se reuniram e fizeram um acordo com Josué. Eles se vestiram de roupas mais empobrecidas. Eles se vestiram fingiram que eram pessoas mais simples. E ali fizeram um acordo com Josué, uma aliança com Josué, que Josué não iria atacar o seu povo. Depois Josué percebeu que na verdade aquele povo, não era necessitado de maneira alguma, na verdade era rico. Mas a aliança feita estava confirmada pelo Senhor, porque Josué era chamado para ser líder de Israel pelo próprio Senhor, e tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então quando Josué faz uma aliança com aquele povo, e aquela aliança não foi desfeita, mesmo sabendo da verdade depois, essa aliança não foi desfeita, os gibeonitas entraram para a rotina de Israel. Eles não guerreavam mais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os homens também casavam com mulheres desse povo. E que mulheres desse povo casavam com homens de Israel. E que eles tiveram filhos, e que eles faziam negócios. Ou seja, eram dois povos que eram amigos. E aí passou o tempo, o rei Saul se firmou, e de repente Saul deu na cabeça de perseguir esse povo. Só que este povo, esses gibeonitas, eles com o passar do tempo, eles ficaram mais fiéis ao Senhor do que os próprios israelitas. Eles ficaram mais obedientes à lei mosaica do que os próprios nascidos da promessa que preferiram seguir os costumes de Saul do que do Senhor. Então, quando Saul toca na vida dos gibeonitas, que não eram filhos da promessa de Abraão, Isaque e Jacó, mas eram um povo que morava perto, que estava junto, mas que obedecia à lei do Senhor, aí o Senhor corrigiu a Israel, porque Israel concordou com essa situação. Então, meu querido, quero te dizer que nós temos que agir para resolver. O que Davi fez? Davi, sabendo que o povo gibeonita havia sido atacado injustamente, chama os gibeonitas. E eles falam: olha, o rei Saul nos perseguiu e assolou as nossas famílias. Trouxe sangue, trouxe mágoa, trouxe rancor, trouxe ódio à nossa existência dentro de Israel. Então Davi pergunta uma coisa: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça para que esse problema seja resolvido? A primeira ação que nós temos que fazer para resolver um assunto pendente com Deus é se colocar à disposição daquele que foi magoado. Você tem que chegar na pessoa que você magoou, você perguntar a ela: o que você quer que eu te faça? Nós tivemos um problema, nós tivemos uma situação na nossa vida, e você precisa perguntar o que Davi fez. O que você quer que eu te faça? E aí você vai ter que ficar à disposição dela, porque é a disposição dela que vai resolver muitos problemas mediante a sua ação. A segunda ação que a gente tem que ter é aceitar a condição
que aquele que foi magoado te impõe. Aceitar a condição daquele que foi magoado, ele te impõe. Quero te informar, querido, que quem magoou a vida dos gibeonitas não foi Israel todo, não, mas a casa de Saul. A família de Saul foi líder, motivou, incentivou, se responsabilizou por esta perseguição. Eles eram filhos do rei, eles eram sobrinhos do rei, eles eram primos do rei, eram pessoas ligadas ao rei. Eles se identificavam dizendo: você sabe com quem você está falando? Era essa básica identificação que nós temos aqui, por exemplo, no nosso país, né? Aqui de vez em quando as pessoas falam: você sabe com quem você está falando? E aí ela dá a referência do poder. Eu sou filho de alguém, eu sou neto de alguém, eu tenho tal autoridade. Era isso que os filhos de Saul, que os sobrinhos de Saul, aquela galera toda, família de Saul fazia, porque eles eram parentes do rei. E ser parente do rei era uma beleza, porque trazia proteção, trazia honra. Ninguém podia se meter, porque qualquer coisa que ele reclamasse ao rei, o rei mandava matar. Isso aconteceu aqui mesmo no Brasil. Na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, ninguém podia mexer com a família real, porque qualquer coisa ia para a forca. E eu quero te dizer, querido, que muitas e muitas vezes nós não aceitamos a condição do magoado, daqueles que foram magoados por nós. Eu quero te informar e quero te lembrar: você já magoou pessoas. Com todo amor e carinho, você não é santinho. Com todo amor e carinho, o teu passado, o meu passado, nos condenam. E todos nós já magoamos alguém. Aqueles que amamos e aqueles que não amamos. Todos nós temos o poder tremendo de magoar pessoas. E temos que ter cuidado com isso. Então, meu amado, você precisa aceitar a condição daquele que foi magoado. Não é a sua condição, é a condição daquele que foi magoado. E aí a terceira: ação para resolver. Cumprir com a sua palavra. Quando o rei Davi pergunta a eles: o que vocês querem que eu faça para resolver esse problema? Então eles falam: olha, nós queremos que a família de Saul passe pela mesma dor que nós passamos. Então nós queremos 7 homens, ou seja, 7 chefes de família, 7 homens que são da casa de Saul, que são da família de Saul. E eles serão então sacrificados para honrar o sofrimento das famílias que a família de Saul provocou. Meu amado, quero te dizer que nos tempos de hoje, uma das coisas que mais temos tido problemas na vida da igreja é com a palavra do crente. A palavra do crente hoje quase não tem valor. Infelizmente, a gente precisa de contrato. A gente precisa ter um papel assinado. Porque se você ficar falar de boca, se você contratar uma coisa de boca, é difícil. Muito raramente você encontra alguém de palavra, alguém que cumpra a sua palavra. Então, querido, se você quer resolver e sair da condição e do problema que você talvez esteja vivendo, agora você precisa resolver os assuntos pendentes que estão na sua vida. Às vezes são assuntos secretos, às vezes são assuntos públicos, às vezes são assuntos particulares, individuais, você e Deus, mas assunto pendente precisa ser resolvido. Peça sabedoria ao Senhor para resolver. Se o Senhor falar para resolver da maneira que tem que resolver, esperando o tempo, deixando o tempo passar, fazendo as situações aos poucos, se arrependendo dos seus pecados, mas não tem assuntos pendentes com Deus. Não deixe passar o pôr do sol, não deixe passar o nascer do sol com esse assunto pendente com Deus. Eu gostaria que você repetir com você e lembrar a você o que nós temos que fazer. A primeira coisa, nós temos que observar o passado, porque o passado interfere no nosso presente. Nós temos que ter coragem para pedir a Deus que nos mostre a fonte da nossa dor. E nós temos que agir para resolver. Primeiramente, se colocando à disposição, depois aceitando a condição
que aquela pessoa que foi magoada te impõe e, por último, cumprir com a sua palavra. O rei Davi prometeu aos gibeonitas que ele daria aqueles homens por sacrifício para honrar aquela matança que Saul provocou no meio daquele povo. E a palavra de Deus fala que depois que aquele problema foi resolvido, a fome cessou em meio do povo de Israel. Então eu não sei do que você tem tido fome. Às vezes é de alimento, às vezes é de amor, às vezes é de carinho. Mas eu quero te dizer, tudo aquilo que não te alimenta te faz passar fome. E muitas vezes você está passando necessidade de amor, de carinho, de compreensão, porque existem alguns assuntos pendentes na sua vida e você precisa resolver isso. Tenha coragem, o tempo está passando e você precisa resolver. Venha com a tua misericórdia sobre nós, Senhor, e nos dá coragem. Esse é o nosso pedido para que possamos viver nesse tempo sem assuntos pendentes. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua misericórdia e porque a tua palavra nos ensina grandemente. E esse texto, Senhor, tão antigo, mas tão atual. Vem com a tua misericórdia sobre nós e dá-nos capacidade para resolver na nossa família, na nossa casa, nosso trabalho, na nossa igreja, assuntos pendentes. Coisas, Senhor, que ainda estão sob a mesa, coisas que ainda não foram esquecidas, coisas que ainda não foram perdoadas, coisas que ainda não foram resolvidas. Ó Senhor, vem com a tua misericórdia e dá coragem aos teus servos, sabedoria aos teus servos e revela a eles, Senhor, quais são os assuntos pendentes que eles precisam resolver, porque esses assuntos provocam necessidades. Esses assuntos pendentes provocam fome, fome na alma, fome na mente. Eu te clamo, Senhor, porque muitas vezes temos a Cristo, mas parecemos necessitados, parecemos mendigos de amor, exatamente porque temos assuntos pendentes contigo. Muito obrigado por tudo, abençoa a nossa vida e concede-nos coragem e capacidade para resolver esses assuntos pendentes que estão na nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, que você possa ter a sabedoria e a vida do Senhor e a coragem necessária para resolver esses assuntos pendentes. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais resolvido e feliz nesse presente para ter um futuro glorioso na presença do Senhor. Felicidades. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho e uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no Norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são
atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um grande abraço.